Olá, tudo bem? Aqui é o professor Valber e no nosso vídeo de hoje nós iremos falar sobre o tráfico de escravizados. Mais um episódio da escravidão, do período da escravidão no Brasil. É importante a gente ressaltar que esse fenômeno social, que na verdade foi um tráfico humano, ele também é caracterizado na história como tráfico negreiro. Então nós iremos ver um pouco como que aconteceu esse tráfico de pessoas do continente africano para o Brasil. Para a gente compreender então esse momento, nós vamos reparti-lo em três partes. A primeira parte é a parte da captura, que acontecia no continente africano. Lá que começa então esse tráfico humano. Essa segunda parte, que é o tráfico, a gente vai observar que essas pessoas tratadas como mercadorias, porque elas eram capturadas na África e vendidas nos portos brasileiros, elas eram traficadas em navios, chamados de navios negreiros. E o terceiro ponto, que é a venda ou a utilização dessa mão de obra aqui no Brasil. Podemos perceber então que há uma lógica entre capturar, comercializar e utilizar essa mão de obra. O mapa que nós estamos visualizando agora demonstra as principais rotas do tráfico de escravizados da África para o continente americano. Observe que há alguns lugares em que há o maior fluxo de saída, exemplo de Cabo Verde, Luanda, região hoje de Congo, e os lugares também, os pontos estratégicos que se recebia esses africanos aqui no Brasil. Geralmente em São Luís, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, eram os pontos de recebimento e ao mesmo tempo de comércio dessa mão de obra escravizada. Nas imagens agora nós conseguimos observar como que era feito esse transporte, os famosos navios negreiros. Observe que eles eram transladados de maneira totalmente assim desumana. A gente consegue observar aqui uma visão lateral de um navio, portanto, a parte inferior em que esses africanos eles eram transportados. Vemos aqui também por um outro perfil, um outro recorte, como que era o interior de um navio. Observa que cabia-se muita gente, algumas pessoas durante a viagem morriam, outras eram julgadas no mar, por passar alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante a gente observar que nem todos aqueles que saíam do continente africano chegavam aqui, porque a viagem não era fácil, faltava água, comida, nem sempre todo mundo chegava aqui com a saúde perfeita. Outra imagem também assim, cruelmente interessante, que mostra o seguinte: quando o navio parava em um porto na África, qual a quantidade de negros, de africanos que cabiam no navio? Quanto coubesse. Então ia entrando, entrando, todos eles iam deitando. É justamente essa era a medida para saber quantos caberiam dentro de um convés de um navio, porque o limite seria o limite do seu corpo, porque ele poderia então deitar, ficar sentado, ficar em pé, e teoricamente caberiam muito mais pessoas. Veremos agora assim uma linha do tempo que marca os principais acontecimentos desse período do tráfico África-Brasil. O primeiro embarque que se tem notícia oficial é que em 1525 o primeiro navio é embarcado na África e chega aqui no Brasil. Em 1839 consta a viagem de um navio que se tornou muito famoso, o Amistad, justamente já num período de turbulência, em que os africanos já não estavam aceitando mais e de certa forma incomodados com toda aquela situação de tráfico. Em 1840 foi criada no Brasil a primeira lei de proibição do tráfico. Pena que ela não foi eficaz num primeiro momento, mas consta como a primeira lei aí de proibição do tráfico negreiro. Data-se de 1866 o último embarque, o último navio negreiro que sai dos portos africanos com destino ao Brasil. E em 1868 há um poema muito famoso chamado Navio Negreiro de Castro Alves, que demonstra justamente toda essa crueldade, todo esse momento assim perverso da nossa história, que é de escravizar pessoas. Quem por curiosidade quiser ler, vale a pena. E calcula-se que esse período de escravidão, cerca de quase 12 milhões de africanos tenham vindo para o Brasil para servir aqui de mão de obra escravizada. Praticamente todos eles com a mesma história, seguindo aquele mesmo roteiro de captura, de translado nos navios negreiros, de venda aqui nos portos brasileiros e tratado como mercadorias e, infelizmente, trabalhadores escravos aqui durante um bom tempo da nossa história. Portanto, esse é mais um episódio da história brasileira.
Espero ter contribuído mais um pouco aí com o aprendizado e com a partilha de conhecimento. Até o próximo vídeo. Um abraço.